sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de apresentar para vocês os convidados de hoje, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum dos próximos episódios. E hoje estamos aqui com convidados em dose dupla para vocês, um casal de empresários, escritores e palestrantes e muitas coisas legais que eles mesmos vão falar aqui para vocês. Então sejam muito bem-vindos, Angélica e Césio. Obrigado. Muito obrigada, Camila. Que Boa prazer noite ter vocês todo aqui. mundo. Gente, vieram de longe, hein? Vieram de longe para estar aqui. Então, muito obrigada por virem, né? De tão longe para estar aqui em Sorocaba, gravando com a gente. E tô super honrada de tê-los aqui, né? Eu conheço um pouco da história de vocês, mas eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser incrível. E como não sei se o pessoal já conhece vocês, então, primeiramente, queria que vocês se apresentassem. Podemos conversar com a Angélica? Claro. Meu nome é Angélica Rorita, né? Eu trabalho, né, com empreendedorismo há muitos anos, né? Começou com uma tragédia pessoal, mas que me impulsionou, né, para ser empreendedora, para treinar pessoas, né, nesse segmento. E sou missionária também, sou mãe, né, palestrante, Que legal. treinadora de treinadores, treinadora de líderes, né? Trabalho com parcerias com empresa, né, levando esse conhecimento também. Muito bom, muito bom. E você? Eu sou Césio, né? Não é Sérgio, não é Celso, é Césio, igual elemento Césio. químico mesmo, né? Mas muita gente deve falar errado, né? Fala. Todos os nomes, todas as variantes que você imaginar, o pessoal já me chamou, menos de Césio, né? 49 anos, pai do Kevin, administrador de empresas de formação, e fiz a minha carreira para ser funcionário, para ser executivo de multinacional, e no meio do caminho acabei encontrando empreendedorismo e hoje eu sigo, né? Não só empreendedorismo, mas a formação de liderança. Tenho Legal. também formação como professor de artes marciais, como chefe de cozinha, entre outras coisas também. Mas eu sempre tive nessa perseguição por auto-realização, é isso mesmo. Que legal, muito bacana. E eu sei que vocês são um casal, né? Vocês estão há quanto tempo juntos? 22 anos. 22 anos. Fizemos Nossa, esse bastante mês. já, que legal. Esse mês de Parabéns, julho. parabéns, tem que Obrigada. comemorar. Mas vamos lá, gente, aqui eu gosto muito de falar, né, sobre empreendedorismo, tudo que vocês tiverem para compartilhar, porque a gente tem um público de empreendedores muito grande que assiste a gente, mas eu também gosto muito de conhecer a história, né? E eu tenho certeza que a maioria dos empreendedores ou eles entram, né, realmente, porque tem no sangue ali aquela veia do empreendedor, que às vezes eu não sei de onde que vem. E muitos deles, às vezes, têm uma dor ou algo que transforma a pessoa no empreendedor, né? Leva A necessidade é a mãe da criatividade. Exatamente, exatamente. Então, agora me veio essa curiosidade, né? De como que vocês se conheceram e se vocês já eram empreendedores ou se tornaram empreendedores depois juntos. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Quer falar? Eu sempre tive assim, um pouco de noção de empreendedorismo, mas para poder fazer uma renda extra, né? Vender produtos. Mas você não é empreendedora desde sempre? Não. Conta um não. pouquinho, então, lá de trás, como é que você fazia antes? Então, eu comecei a trabalhar no CLT mesmo, com 15 anos, né, com carteira assinada. Naquela época, Com 15 podia, anos já, né? Tanto que na minha verdade. carteira tem lá o registro de quando eu tinha 15 anos, né? Eu era vendedora de loja de roupas. E depois eu comecei a trabalhar no escritório, né? Como Em Indaiatuba auxiliar de mesmo? escritório. Não, em Não? Minas Gerais. Ah, você é de Em Minas. Minas Gerais, em Varginha, Legal. nessa época. Aham. Aí depois comecei a trabalhar no escritório político, né, como auxiliar de escritório, né, Nossa, digitação, agora me essas tira uma coisas assim. curiosidade. Como é que é trabalhar em escritório político? Isso é uma curiosidade mesmo, tá? Porque eu imagino que deve ser uma loucura, né? Então, na verdade, era bem tranquilo. Tinha Era um dia que eu tranquilo? ficava sozinha lá nessa Ou seja, ninguém trabalha. Brincadeira. Corta essa parte, hein? Brincadeiras à parte, mas que legal. E aí, continue. Então eu ficava fazendo fichas, né, Uhum. organizando fichas de afiliados do partido, essas coisas assim, bem simples mesmo. Tá. Para um adolescente, praticamente, né, começar um trabalho para poder ajudar, né, nos estudos. Você é filha única? Filha única, mas eu sou órfã desde criança. É Então, mesmo? eu não vivi muito esse benefício, né, de Mas aí, filha única quem que falam. criou você? Então, nesse momento, eu morava com uma tia minha em Minas Gerais, né? Ela já faleceu, mas eu morava com ela.
E eu ajudava nas despesas também da casa e também tinha que arcar com os meus estudos, as compras de mulheres, Então você né, sempre foi tal. muito independente, né? A vida te Sim, forçou a me isso. forçou a ser independente, Caramba. né? Mas eu precisava ali de ter aquele Uhum. rendimento. Eu era pensionista dos meus pais na época, né? Então isso me ajudava bastante. Sim, Mas sempre a gente precisa, né? sim, Sempre lógico. do algo a mais. Uhum. Então eu vendia coisas, vendia Avon, vendia bijuteria, Mas isso vendia que você tá roupas. falando é importante, tá, Angélica? Porque assim, você fala que, né, a gente sempre tem que ir atrás das nossas Sim. coisas. Eu vejo muita gente que é pensionista e que tá ótimo assim, entendeu? Por quê? Porque é cômodo, você concorda? Então, assim, eu sei que não é um valor geralmente muito alto, dependendo, né? Mas, assim, tem muita gente que às vezes fala assim, ah, me sustenta, tá ok. Uhum. Então, assim, eu imagino que você foi atrás de algo porque você sempre também quis algo a mais, né? Sim, Foi isso que sim. te motivou. Então, talvez você seja esse perfil que já tinha um sangue empreendedor ali desde o Pode começo, ser. hein? É. Porque a pessoa que é acomodada, ela não tem essa vontade de vender Avon, esse pique, não. Então, que legal, que bacana. É E aí você verdade. começou assim, então, Eu comecei como assim. consultora. Comecei assim. Uhum. Em 95, quando eu tinha 18 anos, olha eu revelando a minha idade, né? Não era quase essa parte depois. Eu mudei para Jundiaí, né? Tá. Eu vim para cá, né? É pertinho, né? Daqui Uhum. de Sorocaba. É. Então eu mudei para Jundiaí, comecei a trabalhar com aquela. Lembra daqueles bingos? Eu acho que não é da tua época, você não era nascida Jogo de ainda. bingo mesmo? Aqueles bingos em estádio, bingos de carro. Ah, eu acho que não. O pessoal não fazia lembro. Os bingo de estádios carro, né? lotavam os estádios, as pessoas Sério? compravam uma cartela e faziam o bingo Uhum. e ganhavam um carro zero. Não, eu participei muito disso, mas assim, era mais com as pessoas de idade, né? A gente pegava salão de igreja, essas coisas, mas assim, em Nessa outros época lugares não. lotava os estádios. Ai, que E assim, legal. imagina o dinheiro que isso movimentava, né? Aham, Tanto que foi uma febre que acabou muito rápido. entendi. Acredito que a justiça mesmo cortou ali, mas naquela época também não tinha muita consciência. Entendi. Mas me ofereceram, não, você vai ganhar X por dia para poder vender as E se cartelas. você estava precisando financeiramente, Lembro até obviamente que você... que no final de semana era R$ 100, Entendi. sabe? Então eu comecei a ganhar esse extra que me Uhum, ajudava, né? Me entendi. ajudava na Mas você época. veio sozinha pra Jundiaí. Fui sozinha para Jundiaí, Corajosa. né? E aí depois eu ajudava a contar o dinheiro. Então eu ganhava Tá. mais um valor X. Então ali no final de semana, Várias não rendas lembro extras. bem, mas eram uns 400, Entendi. R$ 450, mais um lanche que eles também Uhum. pagavam, né? Então eu vim para cá. Só que aí logo a justiça, né? Hoje eu sou contra jogos, né? Eu sou uma pessoa É que que uma questão é os jogos, né, trazerem um benefício, por exemplo, jogos né, de azar. Não, Eu sou não, por contra, exemplo, né? tem muitos bingos, né, que o pessoal faz beneficente, a pessoa vai pra Não, esses brincar, são pra se ótimos, divertir. sim. Agora, quando a gente sim. fala de jogos que envolvem vícios, Uhum. né, muita E que enganação. afeta a economia do país. Não, e muita enganação, Que né? tem E enganação, aí é mais isso. complicado Porque mesmo. tinham pessoas tem que gente que compravam 100 cartelas, né? Não, Então, assim, e o pior, endividavam. ainda se é uma pessoa que tem dinheiro e ela quer ficar gastando o dinheiro dela com isso, Sim. é menos pior do que aquela que às vezes não tem, vende o que tem pra participar de jogos achando Exatamente. que vai dobrar, que triplicar Sim. e infelizmente... Nós estamos vendo aí, atualmente os jogos são online, né? Tigrinho, etc. Não vamos infelizmente, entrar no. E nesse eles entram mérito, na mente mas das pessoas, né? entram. Engana, é absurdo. Porque o ser humano ele tem ali uma tendência de querer ganhar dinheiro fácil, né? Mas na verdade é uma ilusão. Depois eu me tornei assistente financeira, comecei a cuidar da parte financeira da empresa, da parte fiscal da empresa. E aí fiquei alguns anos lá, entrei na faculdade, né? Eu fiz a faculdade de administração de empresas. Só que no último ano, numa das noites voltando para casa, eu sofri um acidente. Né? Nós estávamos numa Acidente van de de estudantes. carro? De van? Na van de estudantes. Aham. Né? Eu voltava numa van de estudantes. Você estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo? Eu estudava durante o dia e da empresa mesmo eu já pegava van para Itu. Então eu morava em entendi. Jundiaí e eu ia para Itu. Que é aqui perto. Hoje, quando Sim. eu voltar para casa, eu vou passar na frente da faculdade, me lembrar um pouquinho dessa época. Mas assim, olha só a sua jornada, né? Eu peguei um pouco dessa fase também na minha vida de... Eu estudava em São Carlos,
morava em Sorocaba e trabalhava em São Paulo. E aí eu ficava nessa loucura. E realmente a gente pega muita estrada, né? Às vezes, porque vai pra lá, vem pra cá. E minha mãe ficava muito preocupada, nossa. Mas aí você tava saindo do trabalho e indo pra faculdade e houve um acidente, é isso? Eu fui para a faculdade, aí voltando para casa, né, Voltando depois pra da casa. aula. E naquela época a estrada não era duplicada, bonita como é hoje. Ela era via dupla, né, que chama? Mão simples. Mão Mão dupla. simples, mão Tá. simples. E naquela parte onde nós sofremos acidente não tinha um acostamento. Nossa. Era aquela parede de pedra que existia antigamente ali naquela estrada. Uhum. Então, E aí nós batemos de colidiu frente com o com quê? um caminhão. Um caminhão, Um nossa. caminhão. Eu estava na frente ao lado do motorista. Tinham quantas pessoas na van? 14 pessoas. Tava cheio, então. Tava Nossa. cheio. E aí? O que aconteceu? Aí nós batemos de frente com o caminhão. Eu acordei, né? Porque Porque de na frente, verdade foi um assim, acidente duplo, né? porque de frente a colisão é sempre a pior. É sempre a pior. E aí houve alguma fatalidade ali? Sim, o motorista. O motorista Ele morreu em cima de mim, Você tava logo na primeira fileira ali? do lado dele. Você tava na frente também? Do lado dele. Meu Deus. Do lado dele. Porque geralmente colisão de frente em estrada, quem tá na frente é muito difícil sobreviver. É muito difícil. Então você é um milagre aqui. Eu acredito que sim. Então, Meu eu não Deus. Você lembro de lembra? nada, Não, não mas lembro de você não nada, lembra. porque eu tive amnésia traumática, que é um refúgio, né, do nosso cérebro para fugir de um trauma muito forte. Então, o cérebro mesmo, ele apaga, né? Então, eu tive essa amnésia traumática. E eu fiquei sabendo de todos os detalhes depois pelos laudos do processo, né, pelos relatos, né, pelo jornal. Mas em que momento você se deu conta que você tinha sofrido um acidente? Eu acordei dentro da van, né? A van estava virada porque nós tivemos um acidente duplo, né? Nós batemos de frente com o caminhão e aí a van virou, o caminhão fugiu, né? Ele Não conseguiu acredito. sair daquela situação, ele fugiu e aí depois veio uma outra caminhonete por trás e foi arrastando Entendi. a van durante 100 metros, E mais ou isso menos. acontece com muita frequência, porque o pessoal É. às vezes tá acima do limite, ou seja, hora que vê não dá mais tempo de frear. Nesse e aí... segundo acidente, Ixi, nós eu vejo tivemos muito isso. colegas ali que machucaram nesse segundo No segundo. acidente. No segundo. Nossa, que Porque a judiação. van, ela caiu, Uhum. né? Então, as pessoas que estavam do lado da janela foi arrastando o braço no Nossa. asfalto. Então, teve bastante ferimentos ali por conta disso. E E aí, você quando a van parou, Ah. né? E chegou todo o socorro, chegou a polícia. Aí você chegou a desmaiar? Eu entrei em coma dentro da van. Mas aí você teve uma hora que você acordou e você se deu conta que tinha Sim, acontecido. eu acordei depois que já tinham removido a porta da van, né, que já tinham removido um pouco das ferragens, que já tinha chegado o ML, né, para retirar o corpo do motorista, né, a ambulância, já tinham retirado as pessoas da van. Nossa. Eles deixaram o corpo do motorista e eu lá dentro, Uhum. porque eles me deram como morta, né, como falecida dentro da van. Porque na hora que eles te acharam, você tava em coma, você tava desmaiada. Acredito que sim. Caramba. Não Mas é o que só eu ela falei. estava em coma, mas ela estava com o rosto todo amassado, né? Então, porque assim, é como eu te falei, né? Só tinha É sangue. muito difícil sobreviver você estando na frente. Então, eu acredito que eles priorizaram quem tava atrás, né? Pra Sim. fazer o possível dentro do que tava ali. E ninguém nunca ia imaginar que no estado que ela tava, na aparência que ela tava, pudesse estar viva. Mas quais foram os ferimentos que você teve ali? Então, eu acordei dentro da van, né? Eu estava tendo um sonho que eu estava viajando no espaço, que eu chegava num lugar que tinha Sério mesmo? várias pessoas assim no meio do espaço, e aí de repente veio uma luz e me sugou para trás. Aí nessa hora eu acordei e ouvindo o barulho da sirene, eu não enxergava nada. E até entender aquela situação demorou uns segundos ainda, né? Mas eu percebi, não, eu sofri um acidente. Você não conseguia ver o que estava acontecendo, não. você só ouvia e percebia a Ouvia. situação. Aí quando eu coloquei a mão no meu rosto, era aquela sensação de quando você coloca a mão em um monte de carne moída, assim, Meu Deus. né? Tava tudo molhado, tudo. Eu não Sanguentado. conseguia enxergar nada, né? Praticamente um pouquinho só desse olho, né? Do olho direito, mas tudo embaçado.
E eu consegui me rastejar, né? Eu palpei algumas coisas assim e me rastejei e saí para dentro, Você para saiu fora. sozinha? Eles não tiraram você dali? Não, porque de Eles acordo com os realmente... autos do processo, o corpo do motorista e o meu estavam aguardando IML. Não acredito nisso, gente. Eles nem confirmaram. Foram os relatos que eu vi nos autos do processo depois. Gente, que absurdo. E a hora que porque eu eles li o viram você? processo. E a hora que eles viram você se rastejando? Como é que foi isso? Eu só saí e caí no asfalto de novo. Sim. Aí a ambulância me recolheu e me trouxe para cá, para Sorocaba. Gente, eu imagino a reação deles vendo, né? A pessoa morta saindo dali de dentro. Hoje a gente dá deve ter risada, sido mas assim, imagina não, ela tá o viva, ela saiu, Meu né? Deus, Angélica, não Deve ter sido acredito. assim. Eu não lembro muito com os detalhes como é que foi, mas eu lembro que eu Mas caí além do e rosto, fiquei teve deitada. algum outro ferimento mais grave também que você teve ali? Eu tive hemorragia interna e eu Nossa. tive fratura no quadril, Nossa. no acetábulo, né, Uhum. do osso Que é do muito quadril. difícil, né? Porque é diferente. Quando você quebra um Uhum. braço, uma perna, você vai lá e engessa, tá tudo certo. E no quadril, como é que fica? No quadril aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque eu descobri que o acetábulo do quadril ele foi praticamente triturado, ele teve múltiplas fraturas, porque eu precisei fazer uma tomografia de corpo 1 mês, 2 meses depois. Ou seja, você nem sabia. Mas eu estava andando normal. Eu senti um pouco de Meu dor. Deus. Eu mancava um pouco nos primeiros dias, mas eu andava normal. Nossa. Ali foi um milagre Uhum. grande, né? Caramba. E também com os olhos, porque quando o nosso rosto quebra, imagina, a gente se olha no espelho, tudo Mas chegou bonitinho. a quebrar os ossos do seu rosto? Quase todos. Sério? Não, eu tô Parte falando porque esquerda eu tô do te meu vendo rosto aqui é um e se molde de você não me titânio, contasse essa história, eu jamais ia te falar que... que é um molde de titânio, Mentira. fixado com 12 pinos de platina embaixo. Aqui tem mais 6 e aqui tem mais 6. Caramba. E aí você... Durante o acidente, o globo ocular foi parar atrás da bochecha. Caramba. Tô Imagina, assim, impressionada. quando a gente olha no espelho, a gente não imagina a profundidade, a complexidade que é um ferimento no rosto. Quando a gente quebra um braço, né, você vai lá, E você engessa, sabe que assim, mas Angélica, o rosto afeta todos os sentidos. lógico. Eu e meu marido, a gente gosta muito de assistir uns programas que tem no Home and Health. Uhum. E eu vejo, assim, muita gente, principalmente por conta de câncer, né? Ter que reformular tudo ali, reconstruir Sim, eu tudo já vi. no rosto e tal. E eu falo, gente, o rosto é o pior lugar. Porque, assim, é tudo muito detalhado, tudo tá interligado. Tudo tá interligado. E aí você fala uma coisa, um probleminha aqui no ouvido vai afetar seu maxilar, um problema no maxilar vai afetar seu olho. Então, assim, tudo tá interligado e é algo que as pessoas olham e não tem como, né? Você tá vendo. Mas eu tô impressionada, porque eu tô te vendo aqui e os médicos fizeram um trabalho incrível. Não, realmente fez. E né? como que foi pra você a hora que isso. você recuperou sua visão? Porque daí você levou um tempo pra conseguir, né, enxergar. Como que foi esse processo aí? Como você lidou com tudo isso nesse momento? Foi bem difícil. Eu tive múltiplas fraturas e os ossos eles quebraram em pedaços muito pequenos, né? Então eu perdi parte de nervos, né? Parte de pele. E então na cirurgia eles precisaram achar, né? Todos esses pedaços, tirar o meu globo ocular que estava ali pressionado por vários ossos, né? Por isso que foi um grande milagre eu não ter perdido o globo ocular. Uhum, Mas eu tive descolamento de retina, pressão alta nos olhos, eu eu tenho imagino. muita sensibilidade nos olhos até hoje, né? Tanto que eu uso esses óculos para proteger um pouco da luz, Uhum, porque a luz é como se queimasse meus olhos, né? entendi. Então eu tenho muitas sequelas em relação à sensibilidade ocular. Entendi. Então aí depois teve que remontar praticamente tudo de novo, né? A estrutura óssea. Uhum. Aí, para fazer esse trabalho, foram 22 cirurgias. Foram 22. A Gente, primeira tô foi impressionada. bem complicada, foi praticamente quase 23 horas e meia que eu fiquei no centro cirúrgico para poder remontar o esqueleto Mas isso tudo e você tava, substituir você tava em partes. coma, você só acordou de fato quando você já tava toda recriada, vamos dizer assim, ou não? Não, Você não. sentiu a dor do processo de tudo? Então, eu vim para Sorocaba no dia do acidente. Foi uma história, assim, bem exótica, né? Podemos dizer assim,
porque eles me largaram lá no hospital. Eu nem lembro o nome do hospital. Era um mas público. É público, Uhum. hospital público. E aí eu fiquei no corredor. Nesse estado? Nesse estado. Eu fiquei no corredor. E eu lembro até hoje, assim, que eu sentia moscas pousando nos ferimentos. Que absurdo. Porque eu fiquei com todo aquele sangue, né? Aquele sangue sujo. Uhum. Durante 2 dias. Não acredito. E a minha bolsa Que era pra você estar numa UTI. minha bolsa ficou recolhida. Eu estava sem acesso ao meu celular. Então, eu pedia para alguns visitantes de outros pacientes me emprestar o celular. Porque você não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém e nem sabiam que eu estava ali. E vocês não se conheciam ainda? Não, ainda não. Vai falar, cadê você? Já ia... Eu lembro que a imprensa foi lá, né? A equipe de reportagens do jornal foi lá, imagino. mas não deixaram entrar para me entrevistar. Aí depois de 2 dias eu consegui que um visitante me emprestasse o celular. Nossa, gente, que descaso total. Aí eu liguei para uma colega de trabalho e ela veio aqui me buscar. Porque eu acho que as pessoas que te conheciam não faziam ideia do que estava acontecendo, né? Não sabiam. Meu Deus. Não sabiam. Tem gente que achava que eu tinha morrido, tem gente que achava que eu não tinha ido para a faculdade naquele dia, né? Aí quando eu avisei foi um susto, aí meus amigos todos vieram para cá. Nossa. E eu consegui levantar 2 dias da maca. depois só. Eu consegui levantar da maca, peguei a minha bolsa e eu saí pela porta e fui embora. Mas você já tinha feito todas as cirurgias? Não eu saí daquele jeito. Eu estava só com uma... Eles colocaram uma atadura. Meu Deus. Somente isso. Depois, quando eu reclamei que estavam pousando moscas Meu Deus na minha céu. face, né? Que eu sentia, né? A mosca pousar. E como assim você foi embora? Eu fui embora. Fui embora com a roupa de hospital e tudo. E aí? Eu fiquei um tempão com aquela roupa guardada. Mas e aí? Aí, quando eu voltei para Jundiaí, porque eu morava lá. Aí eu fui no cirurgião plástico, aí começou Mas todo você o processo. foi nesse estado atrás de resolver suas questões sozinha? Sim. Meu Deus, que descaso. Assim, Desculpa te perguntar, eu sei que não meus tem nada a amigos ver. me ajudaram muito, Sim, né? Eu sim, morava mas, sozinha naquela época, então assim, eles... Mas assim, só pra eu entender, né? Porque eu achei um descaso total. Você não processou esse hospital? Até hoje? Não. Assim, eu estava tão preocupada que Você só queria resolver a gente o problema. sabe, a gente escuta como que é o hospital público. Não, eu falo né? porque assim, Angélica, por mais que você tenha um coração bom, que você fale, né, não vale a pena, né, já tá resolvido, eu dei meu jeito. Eu acho justo, né, sempre trazer essa questão para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Sim. Pelo Não, descaso, difícil, sabe? É muito difícil. Nem o processo contra a van ela ganhou, nem contra a empresa do motorista. Na verdade, nem teve caminhão. continuidade, né? O caminhão também, se não conseguiram identificar. Identificou E não deu em nada. A empresa da van Gente, também. que absurdo. O toxicológico deu que ele estava embriagado e mesmo assim deu nada. Nossa, gente. É vergonhoso, Brasil. né? É vergonhoso isso que a gente vive aqui. Eu tenho até hoje os documentos guardados, que eu tirei notinha de tudo, Nossa. todos os exames, todas as tomografias, né? Graças a Deus eu tinha um plano de saúde na época, e quando eu voltei para casa, uma amiga me ajudou a tomar banho, né? Eu estava cheia de caco de vidro no corpo inteiro, né? Então ela me ajudou a tomar banho, aí eu fui para o hospital lá mesmo, aí de lá eles fizeram o encaminhamento para o cirurgião plástico, e aí começou o processo de cirurgias. Então foram 22 cirurgias para reconstrução óssea. Em quanto tempo tudo isso? Essa primeira foi muito difícil, uns 2, 3 anos. 2, 3 anos. A primeira foi muito difícil, porque foi essa que teve que quebrar osso, teve que aplicar as placas de titânio, né? Então eu fiquei com muita dor, fiquei com capacete de gesso durante um tempo. Mas você não conseguia trabalhar. Não, aí eu fui afastada pelo INSS. Pelo menos isso você conseguiu, né? Consegui. Ser afastado pelo INSS. Fui afastada pelo INSS. Era o mínimo que a gente espera numa situação dessa. Porque até isso, hoje em dia, às vezes é difícil de conseguir. Cai muito rendimento. Lógico, né? total, né? Cai muito rendimento. Você batalhou tanto para conseguir um emprego ali, para depois ficar ganhando de novo uma aposentadoria. Né? Basicamente isso, né? Exato. E nessas condições você tem muito mais gastos, porque eu tinha que tomar uma Ibsitacil por dia durante 30 dias. Eu tive que tomar várias injeções antitétano,
muitos antibióticos, anti-inflamatórios, remédios de tratamento ocular, curativos, assim, E o morando custo, sozinha. morando sozinha, pagando aluguel. Meu Deus. Então, foi por conta disso, né, que eu decidi ir para o empreendedorismo. Eu já vendia alguns produtos, mas eu não levava tão a sério, porque eu já tinha o meu emprego. Eu vendia produtos, né, com um rendimento extra para poder ajudar a pagar a minha faculdade. Uhum. Mas aí E eu você peguei esse continuou a negócio, faculdade também depois? continuei, Uhum. né? Eu fiz trabalhos em casa, né? Me Sim. formei, fui na formatura, escondida, né? Meio que eu estava bem deformada mesmo, mas eu fui, né? Me Você formei acabou em se administração de isolando por empresa. conta de tudo isso. Eu não me isolei, mas foi uma dificuldade. Eu fiquei 1 ano e Sim, eu meio imagino. enxergando muito mal. Nos Uhum. primeiros meses eu não enxergava nada, depois de uns 6 meses eu enxergava tudo em duplicidade. Duplo quando você enxerga uma pessoa em Sim, cima da outra, né? Eu tenho essa sequela até hoje, mas eu consegui encontrar uma maneira de enxergar bem. sim, Então, eu me coloco bem de frente com a pessoa, então eu consigo enxergar bem. Se entendi. eu olho para o lado, eu enxergo duplo. Então, eu viro a cabeça e então Uhum. eu consegui encontrar meios para poder conviver, né, com essa Entendi, diplopia. Mas na época era muito forte, era novo, então eu tive que me adaptar naquela situação. Então, entendi. financeiramente, eu tive um déficit muito grande, porque Eu a imagino. gente vai para o INSS, ele paga menos. Não é o Uhum. mesmo rendimento de quando você está ali atuante no trabalho, com mais despesas, Sim. né? Então, eu conheci esses produtos que eu vendia para conseguir um rendimento extra e eu decidi conversar com as pessoas, né, que me colocaram no negócio para poder fazer de uma forma mais profissional. Então Uhum. eu ia nos treinamentos mesmo assim, eles me davam carona, eu colocava os óculos escuros, né, Uhum. para poder ter um pouco mais de conforto e também para esconder um pouco aquela deformidade, né, Sim. tão grande que ficou. E Mas uma coisa interessante que você me perguntou, quando eu uhum. vi o meu rosto, né, Pela primeira vez, voltando um né, de pouquinho fato. antes, né, quando eu decidi, quando eu tirei o Enquanto, capacete enquanto de você gesso. estava ali, né, no hospital, ou a hora que você realmente se deu conta do que aconteceu, Uhum. do acidente, você chegou em algum momento a achar que você não ia sair daquela situação? Olha, quando eu lembro daquele dia, eu estava no hospital, eu lembro que eu levantei da maca, eu consegui ir até o banheiro, né, eu estava com um ferimento na cetábua, mas eu consegui andar, né, eu acho que Uhum. foi uma graça divina que me alcançou naquela ocasião, né. E eu fui no banheiro, eu olhei no espelho, eu não consegui enxergar muita coisa, mas eu olhei para mim mesma e falei: "Você vai sair dessa situação", sabe. Foi uma força, né, eu tive uma força inexplicável, mas eu acho que o momento mais difícil foi quando eu vi o meu rosto, porque até então eu não tinha visto nada. Uhum. Eu vi um relance desse olho, porque ele estava para fora da atadura, então o resto estava tampado, eu não conseguia ver. E durante o processo também, eu mesmo não queria ver. Uhum. Então, né, o cirurgião viu como estava o rosto, mas eu não via, né. E eu mostrei para ele uma foto, quando eu fui fazer a consulta para programar a cirurgia, eu levei uma foto para ele e falei: "Doutor, eu sou assim, tá? Pra você ver na hora da cirurgia". Né, dentro da minha cabeça, uma cirurgia plástica reconstrutiva, porque quando a gente vê os resultados, né, que aparece uma modelo na revista que fez plástica, Uhum. eles não mostram o processo, eles mostram o O final. resultado. Então eu imaginava, na minha humilde, né, Que ia ser uma com o meu coisa mais humilde simples. conhecimento, que quando eu saísse da cirurgia, eu ia me enxergar do jeito que estava a foto, né. E eu assisto muito esses programas e realmente as pessoas saem um Frankenstein dali, né? Depois que você vai vendo, Sai. dando forma às coisas, mas você sai um Frankenstein, porque não tem jeito. Não, É sai. muito inchaço, porque mexe com tudo, né? Inchaço, Uhum. roxo. Mexe com tudo. E É. assim, nunca fica igual, mas eu tinha ilusão que fosse ficar. Uhum. E eu lembro da fisionomia do médico quando eu falei isso, mas eu não dei ibope para aquilo naquele momento, sabe? Eu estava com a minha esperança. Uhum. Então, quando eu saí da cirurgia, eu fiquei um tempo com o capacete de gesso. Aí, quando chegou o dia que eu tirei o capacete de gesso,
Aí ele fez um curativo no meu rosto e ele me deu orientação. Quando você chegar em casa, é bom que tire agora os curativos para ter uma melhor cicatrização. Então você vai chegar em casa, você vai tirar, vai colocar um pouco de água boricada, né, com algodão, limpar um pouquinho e deixa assim. Aí foi o que eu fiz. Aí quando eu comecei a tirar e eu olhei no espelho, eu senti todas as emoções mais terríveis que um ser humano pode sentir na face da Terra. Eu tinha 24 anos, Nossa. era super jovem, eu era bem Estava bonita no na auge época. ali, né? É, sim. E aí eu enxerguei um rosto sem forma, né? Já tinha desinchado um pouco, mas é lógico que não ia alcançar assim o jeito que era, né? Como eu imaginava que estaria igual a foto, né? A simetria mudou, sabe? Mudou muita coisa. Então eu cheguei um rosto sem forma, eu comecei a ver que eu não tinha mais identidade, que eu não ia mais arrumar namorado, que eu não ia mais ter uma carreira profissional, as pessoas, sabe? Então, foi assim uma série de sentimentos que tomou conta Eu de mim imagino naquele que seja um momento. sentimento de que acabou mesmo pra mim aqui, né? Então, assim, por mais que você assim que a esteja gente viva, sente. nada mais faz sentido, né? Sim, Porque é a nossa identidade, como você falou. Como é que você vive sem uma identidade? é verdade. Porque uma coisa é você não ter uma identidade desde que você nasceu, né? Outra coisa é você ter uma identidade, você sabe como você é e de repente você perde tudo. Exato. É que mudou ali, né? Naquele momento, né? Exatamente. Cheia de sonhos, ia ter formatura no final do ano, né? Então, toda aquela situação ali foi um desgaste terrível. Mas foi nessa situação que eu Você decidiu empreender, né? eu posso dizer que foi um milagre, que foi o maior aprendizado que eu tive, um dos, né? Mas de mais importância, de mais relevância que eu tive em toda a minha vida. Porque numa fração de segundos, a minha mentalidade mudou totalmente, né? Enquanto eu ainda estava olhando ali no espelho. E eu aprendi uma coisa que se chama aprenda a olhar através do espelho. Aprenda você a se enxergar através do espelho. Foi o que eu aprendi naquele momento. O que exatamente significa isso? Então, você enxergar a sua verdadeira essência. Eu E não acredito muito somente que a foi sua Deus que aparência. mudou Olha ali só. aquela minha visão, né? Porque tudo está limitado na sua visão, né? Do que você realmente se enxerga, né? E eu falo muito isso, principalmente nas minhas palestras de empreendedorismo feminino, que quantas mulheres hoje perderam a autoestima, né? Perderam um monte de coisa, né? Por causa, às vezes, de uma ruga ali, por causa de um sofrimento, de uma lembrança, às vezes de uma traição, alguma coisa assim que causou aquele sofrimento. Quando ela olha no espelho, é aquilo que ela se enxerga e o semblante, ele muda. Sim. Então, eu precisei sofrer um acidente para destruir o meu rosto, para poder aprender essa situação. Mas quantas mulheres hoje que nunca machucaram, nunca tiveram isso, mas porque elas focaram tanto no sofrimento, tanto no negativo, tanto no defeito, que elas não enxergam a grandiosidade do ser humano que ela é. Então, na verdade, Deus trouxe isso para mim bem naquele instante, né, para enxergar, incrível. sabe? Olha através do espelho, porque você não é o que você está enxergando ali, sabe? Você tem uma essência, você tem ali a identidade do Criador, você tem um propósito na sua vida. Se você não morreu, sabe, tem um propósito. E você tem mais conseguiu para você. sentir essa gratidão de estar viva ali naquele momento? Senti. Isso é incrível, né? Aí eu enxerguei o propósito. Nada não tem propósito, né? Eu falo que tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, sempre tem um propósito. Exato. E o meu encontro mesmo com Deus foi no meu maior momento de dor também. Quando minha irmã estava internada na UTI e ela estava com 23 anos e eu não sabia, né, se ela ia só sair daquela situação, não. E aí, naquele momento, eu recebi um entendimento. Não dá pra explicar, né? Um entendimento. É como se você sentisse. Naquele momento, eu senti uma paz, né? De que ia ficar tudo bem. E ela veio a falecer mesmo. Mas isso não tirou minha paz. É como se, você não tá sozinha. Sabe? Sim. Então, é a mesma coisa que eu acredito que você deve estar sentindo.
né? Assim como eu sinto também por tudo que você passou, que você acabou de falar que sente por mim, a gente sente, óbvio que a gente sente, né? A gente sente falta, a gente sente saudade, mas o sentir de Deus é incrível na nossa vida. E muitas vezes é nesses momentos de dor que a gente entende que existe algo maior, porque é inexplicável. Nesse momento é como se ele estivesse te abraçando. É um acolhimento, é um acolhimento que a gente não vê com os olhos, sim, mas a gente sente. a gente sente, a gente sente. Que incrível. Porque Deus sabe, né? Quando tudo isso passar, aí talvez ele chega para nós e fala assim, falei pra você não se preocupar, né? Porque hoje tá todo mundo aqui no paraíso, sentando, ceando comigo, tá aqui teu pai, tá aqui tua mãe. É que muitas vezes a gente quer que seja do nosso irmã, jeito, né? Exato. Não é? Mas é. Mas exatamente. assim, sempre tem um propósito maior, né? E aí, nessas condições, eu fui para o empreendedorismo, aí eu conheci o César, nós nos conhecemos pela internet, né? Essa parte você conta para ela. Antes de você contar, deixa eu só fazer uma observação aqui. Primeiro, eu quero saber se estiver incomodando muito a luz no seu rosto, se você me fala, tá? Que a gente ajusta. Porque, assim, é uma coisa importante a gente falar disso aqui. Antes da gente começar a gravação, né? A Angélica, ela falou, nossa, essa luz é forte, né? Dá pra gente melhorar? E a gente falou, né? A questão da qualidade da imagem e tudo mais. Mas eu não sabia de toda essa sua história. Eu não sabia do que isso causava em você. Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem o que o outro tá passando. Então, isso... Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem que começar a ter mais empatia, né? E empatia é uma coisa simples. De tipo, como é que você se sente diante dessa situação, né? Então, a luz tá te incomodando, está com muita dor agora? Ou você acha que dá pra continuar assim? Como que você tá se sentindo? Não, tá tranquila. Ela tá um pouquinho forte ali, mas às vezes, eu olho um pouquinho pra cá. E qualquer coisa vai olhando pra baixo. Ele vai falar agora, daí você aproveita. Mas assim, eu falo, gente, porque é importante. Sim. Eu não sei o que você tá sentindo, né? E eu não consigo me colocar no seu lugar. Mas eu não quero que você sofra, eu não quero que você fique mal, entendeu? Mas isso é importante. As pessoas, muitas vezes, a gente julga o comportamento de um e de outro e não sabe o que a pessoa tá passando. E teve um dia que foi super recente, né? Acho que faz uma semana. Há uns 2 meses atrás, na verdade, eu conheci uma pessoa e eu via que a voz dela era bem, assim, uma voz bem, assim, irritante, sabe? Eu falava, gente, que voz é essa, né? E apenas uma semana atrás eu descobri que não é a voz da pessoa, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. Puxa, e ela teve que tirar, né, uma parte aqui Aí afeta totalmente a voz. Né? E eu falo, gente, tá vendo como que a gente julga, às vezes, né, uma coisinha no outro ali, e a gente nunca sabe a história de cada um, né? Assim como você não sabia da minha história, tem outras coisas, assim como eu não sei da sua. Então, assim, eu falo que o podcast aqui não é um lugar só onde a gente aprende conteúdo e tudo mais. Tem muitas coisas? Tem. Mas é o lugar onde a gente se conecta com pessoas. Sim. É o lugar onde a gente tem empatia. É o lugar onde a gente tem esperança. A gente fala, gente, se ela conseguiu sair dessa situação, no dia que eu passar por uma situação similar ou ver um familiar meu, a gente sabe que há esperança e que sempre, né, a gente pode confiar em Deus, independente das circunstâncias. Então, é muito legal a gente trazer, né, as nossas verdades, as nossas histórias para cá, para realmente nos conectarmos como pessoas, né? Isso é verdade. Só pegar um pouquinho do gancho que você falou, nessa época, quando eu sofri acidente, quando eu me vi no espelho, eu ficava vendo histórias que foram muito piores que a minha. E aquilo me dava uma força, né? Então, olha só. Eu lembro até hoje de uma história de uma menina, que se você for procurar na internet, ela é famosa, né? Essa moça. Esse acidente aconteceu há mais de 25 anos atrás, né? Mas naquela época era uma história em evidência, que ela sofreu um acidente nos Estados Unidos, né? Por causa de um motorista bêbado também, né? Jovem, que bebeu demais, saiu da balada, só que o carro pegou fogo. Então, assim, ela teve deformidade junto com a queimadura, que eu acho que é muito pior, é 1000 vezes pior. Então, assim, o corpo dela inteiro pegou fogo, mas ela sobreviveu. Então, a gente olha para ela, ela não tem cabelo, ela não tinha nariz, ela não tinha orelha, né? O rosto inteiro queimado.
sabe? E eu me apaixonei por aquela história, por aquela moça, porque ela me deu muita força. Então, as histórias, elas são muito importantes, né? Eu sei que nós estamos numa geração o hoje que as slogan pessoas não daqui, valorizam tanto. exatamente. Mas O slogan do dão nosso vida. podcast é Histórias que Inspiram, porque é exatamente sobre isso. Sobre a sua história ser transformadora na vida do outro, né? É Porque não são verdade. só histórias. É Não são verdade. só histórias. Se fosse história, você assistia numa novela, um filme, qualquer coisa, mas aqui não, aqui é vida Sim, real, é verdade. né? Mas que legal. E aí, me conta como vocês se conheceram, como é que foi isso? Ah, vou voltar um pouquinho. Não, eu Eu quero nasci saber numa da sua família de história classe também. média, né? Média, de São Paulo. Ah, sempre estudei em boas escolas, meus pais sempre fizeram muito esforço para que eu e minha irmã pudéssemos estudar bem. Então, fiz Legal. administração de empresa, fiz MBA em gestão de negócios, marketing de serviços e me formei para ser executivo de multinacional. Legal. Me formei para ser empregado de alguém, mais ou menos isso. Que é o que a gente aprende, concorda? Eu exatamente. também, na minha cabeça era isso que eu ia ser pro resto da minha vida. Porque eu também fiz É a uma nossa faculdade, cultura, depois né? um MBA, e a minha ideia era fazer um MBA justamente para ter um currículo melhor, para daí Exato. ficar ali e crescer como, né, analista, depois coordenador, diretor, e assim vai. E eu tive um relativo sucesso naquilo que eu fiz. Com pouco tempo, eu fiz uma carreira bem bacana dentro da indústria farmacêutica. Aos Legal. 25 anos, já tinha sido diretor também de empresa. Mas aí eu vi que aquilo não me completava. Não era uma coisa que eu queria, porque eu olhava para as pessoas que faziam aquilo que eu fazia por mais tempo e não via a vida que eu queria viver. Entendeu? E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas passam 10, 15, 20, 30 anos para descobrir que não era aquele caminho que ela queria ter seguido. Eu brinco que é igual um ônibus. Quando você entra no ônibus e você descobre que tá no ônibus errado, não adianta você ficar esperando. Você tem que mandar parar, descer e ir para outro caminho. Né? E foi isso que eu fiz. Eu vi que pessoas que tinham a vida que eu queria ter, né? Eram donas de negócio próprio. Eu não estou falando de riquezas, de barcos, de aviões, não era isso. Né? Eu já vou falar disso. Então eu resolvi ter negócio próprio. Tá. Eu tive 3 restaurantes de comida japonesa em São Paulo, Olha. 2 com a família, né? Depois um com outros sócios. E tive muito sucesso. Eu atendia muitas pessoas famosas, era um dos restaurantes mais tops de São Paulo. Fui reconhecido como um dos melhores chefes de cozinha também. Uau, Então, que incrível. até hoje, só que hoje é só para amigos, assim, quando a Angélica e o meu filho pedem também, a gente faz em casa. Vamos ter que estreitar a amizade aqui. Com certeza. Que legal. E tive um relativo sucesso também nesse mercado. Só que depois. Mas eu calma olhei... aí, você tá muito acelerado. Ah! Segura aí, deixa eu entender esse negócio. Você ficou quanto tempo no CLT? Eu não tenho nem 5 anos de carteira assinada. Eu tô com 49 anos, eu não tenho nem 5 anos de carteira assinada. Mas Porque você ganhou de mim, então, porque eu fiquei 7 anos, eu achei pouco já. eu sempre trabalhei por resultado. Eu sempre Sim, achei eu que... também. Eu nunca quis o fixo. Tem gente que fala que o fixo é bom porque é fixo, mas o problema é que é fixo. Exatamente. E assim, que nem no meu caso, quando o primeiro objetivo, né, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu quero cargo de liderança, né, cargo de confiança, por quê? Porque eu não gostava de bater ponto. Odiava bater ponto. Falei, gente, pra que esse negócio de bater ponto, né? Entrega, resultado. Exato. Então, aí eu consegui meu cargo de confiança. Só que aí, eu não bati... Aí eu sentia falta do ponto. Porque aí você ficava até 8, 9, 10 da noite, mas não ganhava nada mais por isso, né? Aí eu falava, cadê o ponto pra eu bater aqui pra ganhar minha A herança? última vez que eu tive 30 dias de férias foi na escola. Então, Não, daí Certeza. férias, então esquece, né? Então, assim, isso que você falou é uma coisa que realmente, né, pra quem tem visão, pra quem tem sonhos grandes, você começa a olhar as limitações, né? Então, eu imagino que, assim como eu, você deve ter olhado e falado assim, bom, se o meu diretor, ou se o CEO, tipo, pode até ter talvez o salário que eu gostaria, mas vive estressado, vive na correria, tá sempre até 10 horas da noite aqui, e eu quero ter uma família pra cuidar, quero ter tempo pros meus filhos, aí você começa a ver que talvez ali não é o caminho, né? E assim, eu não sei você, eu quero que você me fale, tá? No meu caso, eu não tinha ninguém, assim, próximo de mim que era empresário, que eu poderia me inspirar e falar, nossa, também quero. Mas, aí eu tinha a internet. E a internet eu via. E eu falava, nossa, quem é essa pessoa aqui? Nossa, deixa eu ver essa história. E aí eu me inspirava. E no MBA, quando eu fiz MBA em Economia e Negócios, lá eu conheci empresários. E aí eu fiquei encantada.
Porque daí eu falei, caramba, o cara tem quase a minha idade, ele é dono de um spa, o outro é dono de não sei o quê. Eu falei, o que que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu falo que tudo foi muito intuitivo. Tá, Né? me conta como foi sua Eu não experiência tive aí. um mestre, Porque não assim, é tive uma um mentor, transição, né? É né, uma nesse transição. começo. Eu tive, sim, um primo, um grande amigo também, que Uhum, me deu muitos toques. Né? Mas eu nunca tive essa ideia de modelar alguém. Pelo menos ninguém tinha me falado a respeito disso. uhum, Mas foi meio intuitivo, porque quando eu comecei a trabalhar com restaurante, a gente foi contratar um sushi man e o salário dele era muito alto para aquela época. Eu falei, uhum. imagina, tem 2 braços, 2 pernas, tem olho puxado, eu vou aprender a fazer igual também e não vou pagar esse salário. Né? Então foi dessa forma que eu comecei. Peguei Você uma era o pessoa, operacional. peguei uma pessoa que me ensinava algumas coisas, dava alguns toques, comecei a comprar livro, porque não tinha Uhum, internet como tem hoje naquela época. uhum. Estamos falando de 1994, né? Olha só. Então eu comecei a pegar e eu tirava um dia, isso foi graças à minha mãe também. É, toda semana, ou uma vez a cada 10 dias, eu ia num bom restaurante e Uhum. entrava, sentava e ficava assistindo, vendo o que ele fazia, perguntava, olhava, estudava e ficava copiando as pessoas, as receitas, pegava fotos de revistas de livros japoneses e começava a fazer. Então, meio que intuitivamente eu comecei a modelar. E fui trabalhando muito no estudo para ter a técnica que precisava ter também, né? Entendi. Em Só para dar um 94, spoiler, 95... para te deixar com vontade. Uau! Em 94, Tem esse 95... Instagram ainda? Tem, Tem? tem, tem. Depois a gente deixa aqui então Tá bom, no pode texto para as deixar. pessoas procurarem lá. A, Delícia. a, a... Não, vai sacanagem dizer isso, eu tô com fome. Em 94, 95, eu comecei um serviço que quase ninguém fazia, que tinha a Veja São Paulo, que era a Vejinha, que chamava. Uhum. O anúncio era: leve um japonês para sua festa. Né? As Olha. pessoas entendiam outra coisa, mas a gente... E assim, eu posso estar enganada, Aham. tá? Mas eu nasci em 92. Eu só comecei a ter acesso à comida japonesa aqui no Brasil quando eu já tava adulta já. Uhum. Porque assim, não tinha muitos restaurantes. Hoje é febre, né? Cada esquina Sim, tem um sim. restaurante. Mas naquela época, assim, quando eu era adolescente ainda, tipo, há 20 anos atrás, Era bem exclusivo nossa, quase mesmo. não tinha. Então eu imagino que você foi um dos pioneiros ali pra crescer no Nesse mercado. sushi, nesse serviço de buffet em domicílio, assim, eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a fazer. Que legal. E sempre nesse bate-papo, interagindo com as pessoas, quase como um barman mesmo também. Uhum. E eu comecei a ganhar bastante espaço, né? E foi aí que eu comecei a ganhar um pouco de nome, ficar um pouco mais conhecido. Legal. No terceiro restaurante, que a gente explodiu, chegava a dar 3 horas de fila de espera o restaurante. Era um ticket médio super alto, era só à la carte. Só iam ricos e super ricos no restaurante. Era muito, muito bacana. Só que uma rotina louca. No meio-dia, às 3 horas da manhã, de segunda a sábado. Né? Nossa. E por mais que as coisas estivessem dando certo, um dia olhei a foto do restaurante e vi assim, pô, esse cara tá no segundo casamento, esse aqui tá no terceiro, esse aqui não conhece os filhos. E eu olhei e falei assim, de novo aquele mesmo insight. Falei, não é essa vida que eu Não é essa quero. vida que eu Não quero. é essa vida que eu quero, não é? E eu falo, quando a gente pede, Deus dá, né? Uhum. E aí várias coisas aconteceram, eu acabei saindo daquela sociedade e falei, poxa, se eu quero ter uma família, a primeira coisa que eu preciso fazer é arrumar uma namorada, não é? Que naquela correria não dá nem pra Não dava namorar nem direito. tempo. Camila, de verdade, imagina. Você namorar uma pessoa que trabalha do meio-dia às 3 horas da manhã, de segunda a sábado, E que precisa dormir também, né? precisa dormir, tá sempre mal-humorado, É. cansado, fedendo peixe e fritura. Não dá pra pensar no... Ai, E essa é aí eu boa. comecei, eu já tava há um tempo Isso fora. porque você não quis pagar o cara, porque você poderia ter delegado. Eu falo porque eu sou consultora Aham, empresarial, vocês também devem trabalhar com isso hoje. E eu aham. falo, gente, você tem que ser a cabeça do negócio, e não o É, operacional, né? exatamente. Mas aí eu falei, poxa, o melhor jeito de conhecer pessoas hoje, né? Eu tava muito tempo sem sair, o horário de trabalho que eu tinha era o horário de diversão dos meus amigos. Então eu Uhum, perdi o contato com muita gente também. sim. Então eu comecei a procurar na internet, né? No antigo Alma Gêmeas do Terra, você não deve nem saber o que é Não, isso. ela não sabe. É, Ela não eu era sou da época do nascida. Tinder, Não, mas, é o bisavô do Tinder, é o bisavô do Tinder. mas Aí, a ideia é a mesma, né? e aí como eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas para meio que prospectar, vamos pensar assim, e a Angélica me respondeu.
Minha cópia era tão ruim, que eu acho que eu devo ter mandado umas 3, e uma respondeu. Mas hoje eu sei que não foi, né? Que Deus não fez chegar aquelas outras, porque fez chegar na mão da pessoa certa. Né? Exatamente, exatamente. E conheci a Angélica, comecei a conversar com ela, a gente marcou de se encontrar. Né? Só que no dia que ela a gente trocou foto, aquelas coisas. No dia que a gente ia sair, à tarde a gente conversou e ela falou assim, só que eu preciso te contar uma coisa. Já fazia quanto tempo tinha passado suas cirurgias? Uns 2 anos. 2 anos. Mas você já tava melhor, a cicatrização, tudo. Eu tava melhor, mas... né? Tá, e aí? Como conta aí, então? Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Falei, pode falar. Ela falou, então, há 2 anos atrás, nesse tom que eu vou te falar, há 2 anos atrás sofri um acidente, bati de frente com um caminhão, perdi metade do rosto. Eu demorei alguns segundos para processar aquilo e ela falou assim, o encontro tá de pé? Eu falei, claro, né? Claro, né? E aí eu falei, pelo menos é uma pessoa gente boa, a gente vai ser um papo legal. Mas quando eu encontrei, foi a mesma reação que você teve. Eu falei, aonde que tá o acidente? Aonde que tem deformidade? Não tem nada. E olha só, Nada. agora eu vou te dar os parabéns, E tá? depois Porque de 22 quando a anos, gente fala, não se né, larga mais. acho uma coisa que pode chocar a pessoa, tem muita gente que vai dar pra trás. E talvez você tenha passado por isso, antes de eu conhecer ele. Teve uma pessoa que já veio aqui no meu podcast, que sentou aí onde vocês estão, e ele falou pra mim, ele falou, Camila, antes de eu me encontrar com as pessoas que eu conhecia pela internet, eu sempre falava pra pessoa, né, da minha real situação, da minha deficiência e tal. E ele falou pra mim que, tipo, assim, 99% das vezes a pessoa desmarcava, não parava de falar. Então, assim, olha como que as pessoas já pré-julgam, né? Aí você olha pra essa princesa, você fala, tô no lucro, né? Pra quem já veio com uma expectativa de que talvez não ia ser tão legal assim, né? Porque, gente, é que nem você falou, né? Você falou do espelho. Tem muitas pessoas que realmente a gente se conecta com a alma. Então, mesmo que você tenha ficado, assim, super deformado. Eu conheço pessoas que, de cara, você olha e fala que, nossa, pessoa bonita. Você conversa 5 minutos, você fala, nossa, que pessoa horrível, né? Tipo assim. E o contrário também. Por quê? Porque a beleza tá na alma. É verdade. Né? Então, acho que eu quero saber como é que foi esse date aí. O primeiro date, né? Assim, a minha cabeça era muito diferente, né? Eu ainda estava muito errada, vamos pensar assim. Mas quando a gente se conheceu, logo a gente já começou a trabalhar junto. Né? Ela me apresentou esse mercado das vendas diretas, do empreendedorismo, e eu entendi que isso poderia dar a qualidade, aquele ganho que eu sempre sonhei com a qualidade de vida que eu sempre quis. E aí, a primeira coisa que eu falei, Angélica, eu adorei isso, só que não é pra mim. Né? Não é pra mim porque eu não nasci com talento pra vender, não nasci com esse dom. E aí, talvez ela falou dos insights, mas um dos insights mais importantes que ela deu pra mim foi assim, para que você tenha sucesso nesse mercado, você não precisa ter dom, não precisa ter talento, você precisa desenvolver habilidades. E é verdade, né? E eu entendi que a habilidade, do mesmo jeito que você aprendeu a mexer no seu celular, aprendeu a andar de bicicleta e dirigir, se você aprender, praticar pelo tempo necessário, você vai ficar bom naquilo. E eu falo desse insight porque todo treinamento, toda a minha carreira de treinador depois, de formador de líderes, até internacionalmente, ela é baseada nesse insight. Porque, assim, não importa quem a pessoa é, não importa o que ela fez, importa o sonho que ela tem. Se ela tiver um sonho forte, tiver vontade, quiser pagar o preço para se desafiar, quebrar suas cascas e desenvolver, a gente está pronto para ajudar a ensinar e desenvolver essas pessoas. Perfeito. A gente já treinou mais de 1 milhão de pessoas por aí, pelo mundo afora, vamos pensar Que assim. legal, parabéns, uau. E assim, eu sempre falo, né, que a pessoa ela tem que ter caráter e força de vontade. Sim. Porque a parte técnica, habilidade, tudo é treinável. Sim. Né? Então, assim, uma vez que você tenham pessoas que estejam com vontade, que tenham valores alinhados, você treina e faz o negócio acontecer, né? E vocês, pelo jeito, vocês já estão há muito tempo aí trabalhando com empresários, né? Me conta um pouquinho de como que foi essa jornada aí com vocês. Isso, né? Que o porquê ele é muito mais importante do que o como. Com certeza, com Né? certeza, com certeza. Então, vocês trabalham na mesma empresa, atendendo o mesmo público ou não? Cada um tem o seu portfólio diferenciado. Como que é isso? Sim, hoje nós trabalhamos na marca Paris, né?
que é a Ama Capariz. Olha eu que trouxe presente para você. chique. Depois eu vou abrir aqui no final, hein? Que é uma empresa maravilhosa, né? Onde o seu carro forte, né? Aquele produto de impacto que eles têm, são perfumes, né? Perfumes Olha, que finos, legal. perfumaria fina. E É, portáteis de bacana. bolso. Então, 15 ml, essa que é a ideia. Pra você poder Uhum. levar no bolso, na bolsa. Perfumes importados, então. É. Que legal. A empresa é brasileira, mas tem a fragrância importada. Aham. Então, assim, tem uma qualidade que eu acho, né? Nós vencemos muito, né? Usando os perfumes todo dia, nós vemos o resultado que eles têm. A qualidade é até superior. Por quê? Porque esses perfumes eles foram feitos para o público brasileiro, né? Para o público da América Latina, que aqui Entendi. tem o clima tropical, né? As pessoas soam mais, Tomam mais banho. Sim. tomam mais banho. É isso que eu ia falar, a gente se preocupa muito mais, né? Eu Sim. percebo isso, eu já fui pra vários países, o pessoal olha pra minha cara e fala assim, nossa, vai tomar banho de novo, nossa, vai escovar dente de novo. Eu falo, gente, que mundo vocês vivem, né? Nós estranhamos quando nós fomos para a França e a gente, né, sabe, a gente, nós realmente. fomos no verão, E assim, imagina, Camila. Então não e é esses cultural. perfumes de bolsa, eu adoro eles e muitos brasileiros também amam. Lá eles realmente não estão nem Sim. aí, né? É. Mas aqui no Brasil é o que mais vende hoje. Por quê? Porque a gente gosta. Por mais que você passe e tenha uma certa durabilidade, Uhum. que nem eu tô o dia inteiro fora de casa hoje. Saí cedo, agora já tá super tarde da noite. E assim, você acha que eu ia ficar com o mesmo perfume que eu passei lá cedo? Não, eu tô com o meu Não, ali você na minha vai bolsa, a repondo, gente né? vai repondo, Vai entendeu? Então repondo. esses de bolsa eu acho excelente. Não, são maravilhosos. E tem, nós estamos com quantas fragrâncias hoje? Quase 120. 120 Quase 120 fragrâncias. Então tem Que para legal. todos os gostos e tem para aquela E vocês pessoa que gosta de entregam pro variar. Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, o nosso modelo de distribuição, né, é um pouco diferente, né, porque é através de pessoas. Ah, são Então, nós temos consultores. pessoas Exato. que querem a mais, né, são aqueles empreendedores que querem a oportunidade. Então, Que legal. essa é uma das Então, além oportunidades de acessíveis vocês, para né, eles. terem os produtos ali bacanas, vocês ainda trazem, vocês acabam Oportunidade. trazem oportunidades incentivando o empreendedorismo também, Sim, né? sim. Que legal. Que é o modelo de distribuição de vendas diretas, com pagamentos através de níveis. Então, aquela pessoa, aquele novo empreendedor, Sim, né, ele tem o seu lucro quando ele passa para o cliente final. E legal. ele também pode formar suas equipes de venda, então ele recebe mais bonificações em pagamento em níveis, Que né, que nós legal. chamamos. Que legal. Então, é aí que entra muito a nossa parte hoje do nosso trabalho, né? Nós desenvolvemos essa liderança para poder conduzir essas equipes. Então, todos os treinamentos, as palestras que vocês fazem é com base nesse perfil, desse público que vocês treinam Sim, pra... sim. Ai, que Exato. legal. Sim. Vocês já juntam o útil ao agradável Já ali. juntou hoje agradável. Que bacana. Mas Parabéns. principalmente, Camila, trabalhando muito a mentalidade. Porque se não Uhum. tiver uma mentalidade forte, sabe? É. Que coloque ali para aquela pessoa que realmente ela pode realizar seus sonhos Sim. com esse tipo de trabalho, né? Com essa oportunidade, aí não adianta, porque não é só a venda, não é só a técnica de venda. Tem que Não, ter algo a mais ali sempre para a poder mentalidade crescer. é o que muda o jogo, né? Sim, O sim. resto é treino, o resto a gente vai trazendo aos poucos, mas a mentalidade, A se você não tiver uma mentalidade de pessoa de sucesso, uma pessoa que vai conquistar os seus Exatamente. sonhos, Exatamente. realmente tudo trava, né? Diferente do que Exatamente. muita gente acha, esse modelo de trabalho de renda extra ou de vendas diretas, as pessoas normalmente acabam colocando na caixinha de que é para aquela pessoa de baixa renda, ou aquela pessoa que não tem oportunidade, É. ou aquela pessoa que perdeu a sua renda principal, ou já está com mais idade e não consegue mais se recolocar. Pelo Sim. contrário, 85% das pessoas que desenvolvem vendas diretas hoje no mundo, elas desenvolvem como renda extra. Uhum. E eu sempre falo, imagina uma pessoa hoje que ganha, vamos supor, o que ganha menos de 5% da população, ganha um salário de 10 mil reais, por exemplo. Uhum. Você acha que ela consegue guardar R$ 1.000? Não consegue todos os meses. Uhum. Então, o poder da renda extra, ele tá de você conseguir fazer de 1.000, 1.500, R$ 2.000 sem deixar de fazer o que a pessoa faz. Sim. Então, é aí que a gente entra. Então, não importa se a pessoa ela é baixa renda ou alta renda, a gente consegue ajudar a todos eles no planejamento financeiro, na construção dos sonhos, na conquista dos sonhos. É isso que a gente trabalha bastante, né? A gente já fez Legal. isso
com centenas de milhares de pessoas já no mundo, e é isso que a gente hoje faz Que legal, na Amaca parabéns. Paris, é isso aí. Nossa, E muito não bem. só isso, né, Camila? Porque tem aquelas pessoas que buscam essa renda extra, mas tem aquelas pessoas que querem algo a mais, que Aham. querem ter aquela oportunidade de ter uma carreira, né, e ganhar mais, né? Então, Sim. hoje nós temos nessa mesma empresa, né, na Amica, líderes que ganham desde 5 dígitos, 4 dígitos, até Olha. 6 dígitos, né? Que Nós temos bacana. líderes assim, né? Que é o Uhum. mesmo trabalho, Que tudo começa é ele proporcional ao seu mesmo. comprometimento, Sim, né? começa ele Uhum. mesmo pegando esse perfume, né? Ganha ali 100% de lucro, né? Na hora da venda, né? Legal. Então ele vai como é juntando que, os e como é clientes que e se depois ele vai cadastra? montando as... Agora Ai, a gente como é que vai se conversar cadastra? Aí vamos terminando aqui. conversar. Depois vamos deixar o Instagram aí, o contato para as Claro, pessoas Claro. entrarem em claro. contato. Não, porque eu acho Pode entrar em legal, né? contato Porque é uma conosco coisa mesmo. simples e Uhum. como são produtos pequenos, você pode até levar amostras onde você Sim. vai. Sim. Hoje mesmo eu tava no salão de beleza me arrumando e assim, eu falo, gente, salão de beleza, você tem que juntar tudo ali. A pessoa tá ali, às vezes, imagina, você fica 2 horas ali, a pessoa arrumando seu cabelo, falando, dá alguma coisa pra eu ver, né? Deixa eu experimentar o que Sim. tem É. aí, deixa eu ver o que você tem. Então, as E pessoas têm que maximiza o aproveitar. tempo, né? Porque você tá ali, você já tem, Exatamente. né? Exatamente, essa é uma das ferramentas que nós ensinamos para as pessoas, né? Uhum. Uma Porque renda dá extra, para né? juntar, né? E eu ainda falei hoje pra ela, eu falei, é só você oferecer. A pessoa já tá ali parada. Você fala, viu? Quer dar uma olhadinha? Isso aqui é simples. E Então com vamos cadastrar, você já cadastra ela. Vamos, com certeza, porque isso aumenta ticket médio. Eu sempre falo para os meus clientes, né, sobre a importância de você ter algo com margem, algo que vai realmente ter ali, né, como chama? Desculpa. Recorrência. Tem que ter recorrência também, porque senão se Sim. ficar vendendo muito pontualmente, acaba sendo ruim para projeção de fluxo de caixa. Esses Então, produtos aqui margem- acabam em 10 dias. Então, margem, recorrência e escala. Exato. Escala, exatamente. Então, você precisa ter essas três Precisa. coisas. E com isso, você consegue aumentar o ticket médio, ou seja, você aumenta a sua margem ali também, né? Querendo ou não do seu negócio, porque você aumenta o ticket médio. E você consegue trazer também uma recorrência, porque às vezes a pessoa, ela pode não ir no salão todo dia. Mas ela pode, por exemplo, fazer uma indicação, comprando outros Claro. produtos, outros serviços. Ter a facilidade de ter tá bom, né? aquele Exatamente. produto. E sabe o que é mais interessante? Porque nós sabemos que nós vivemos uma cultura que não ensina empreendedorismo nas escolas. É. As pessoas crescem, elas se tornam empreendedoras, a maioria por causa da dor, por causa da necessidade, mas elas não têm o preparo. Uhum. Né? Esse tipo aqui de segmento, né, das vendas diretas, né, em escala de pagamento em níveis, né, como nós chamamos, Uhum. a empresa faz toda a parte de dar o suporte, de dar treinamento. Legal. Ela Desenvolvimento de cuida, produto. ela cuida da parte do desenvolvimento de produtos, da parte Uhum. burocrática, da logística, né, de toda a operação que uma empresa Que a gente tem. sabe que é a parte mais difícil. Que é a Exato. parte mais difícil, né? Então, o empreendedor, ele chega, a única coisa que ele tem que fazer, né, é pegar os produtos, começar o oferecer, trabalho, né? participar dos treinamentos, né, ser ensinável e crescer. Né? Então, o empreendedor, ele fica com a parte boa, né, para poder realizar seus sonhos. Que legal. E é aquilo, é de 4 dígitos a 6 dígitos. É isso. Legal, Pessoas, muito bom. líderes ali. Aí, o resultado que a gente fez na nossa carreira, Uhum. a gente mora numa cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, né? Uhum. Mas o trabalho que a gente fez Vocês estão em impactou- Indaiatuba hoje? Atibaia. Atibaia. Desculpa, eu falei Indaiatuba, mas é Atibaia que eu quis dizer. Atibaia. A Tá. gente fez um trabalho que foi tão forte na região, impactou tanto economicamente, mesmo sendo uma cidade pequena, Uhum. que a Angélica foi convidada a escrever esse livro. Depois a gente vai entregar um para Que você. legal. Eu ia até Empreendedores perguntar de para sucesso. vocês, né? Porque eu já entendi o negócio, as palestras, mas e esses livros aqui? Me explique sobre eles. Que legal. Então, esse livro é muito interessante, Olha, que porque chique. foi um projeto dos empresários de Atibaia no período da pandemia. Uhum. Né? Nós sabemos toda a situação que nós vivemos, comércio fechou, quem trabalhava com eventos, treinamentos, como nós, né, não podíamos. Sim. E o que nós fizemos na cidade? Nós reunimos um grupo de empresários, né, vários empresários, Tá. e nós criamos uma comunidade. Então, um comprava do outro. Então, por exemplo, eu precisava de pão, precisava de bolo. Uhum. Aí, quem que é dono de padaria? Então, Que ele legal. fornecia para todos os empresários, mandava entregar em casa. Quem vendia roupa, Uma que precisa de economia roupa. circular ali, Foi. né? Que Isso, legal. foi isso. E eu fui convidada
convidado, né, a participar desse livro, né, no período da pandemia, por causa do trabalho, né, de desenvolvimento de pessoas nesse segmento de venda direta. Que Então, aqui está o legal. nosso primeiro livro, né, Ai, que a que gente vai legal. te dar de Ai, presente. obrigada, É gente. coautoria, mas é com Ai, eu adoro ver pessoas histórias de ilustres. sucesso Eu gosto de também. fazer coautoria porque a Uhum. gente sempre conhece pessoas ilustres, né? E a gente caminha junto. Então, tem o Sim. vice-prefeito da cidade, tem a Que dona da escola legal. do meu filho. Então, são pessoas, assim, que agregam Que muito. bacana, muito obrigada. Esse nós escrevemos juntos, né? Ai, que A minha legal. parte é de vendas diretas, E né? a A dele minha é de Aí é mais conteúdo mesmo. é conteúdo, conteúdo. técnica de legal. venda. A minha fala Uau. exatamente de descomplicando as vendas, porque as pessoas têm aquele mito, né? Exatamente Uhum. de ser Ai, alguma que coisa que tem linda que a ter dom, capa. Ficou né? chique, hein? Ai, Ó. Então a gente fala maravilhoso. muito a respeito disso, junto com alguns outros O empresários. nosso Tá muito bacana. parceiro, a gente precisa falar dele, né? Depois eu vou mandar o Que podcast para legal. ele ver. Mas Mário Simões, né? O Mário é um querido. Uhum, Ele e a Priscila Simões, que está nesse livro, são uhum. os donos da escola do meu filho, que é considerada entre as 100 tops melhores escolas, né? Que Uhum. legal. Ele também é conferencista, ele é o dono da editora e ele é nosso parceiro na criação dos livros. Que bacana. Nossa, ficou muito bonito mesmo. E aí, você quer vai falar de qual? Aqui que eu vou mostrar para ela, né? Aí você contou a sua história Aqui nesse. contei a Ai, minha que história legal. para o público feminino. É, a Mulheres que Brilham, eu também já participei desse Eu sei que você projeto, a conhece, gente porque nós se nos conheceu conhecemos por lá, né? Nós nos exatamente. conhecemos Que lá. legal. Esse livro, especificamente, eu quero que você me a fale, gente né? já- O que que a gente tem nele, porque eu vi no seu perfil do Instagram, eu fiquei curiosa com o título. Eu quero saber mais. Então, vamos finalizar essa parte Tá bom. do empreendedorismo, né? Um dos nossos grandes sonhos, convivendo com pessoas esses da minha parte de 27 anos, Uhum. né, que eu trabalho com isso. Ele 25, né, junto comigo, praticamente. E é ver pessoas simples tendo oportunidade. Sim, Você gosta de histórias, nós temos milhares de histórias, mas legal. nós conhecemos pessoas que moravam em chão batido, sabe, sem Uhum. piso, Dentro de casa. né? As paredes eram só no Sim. tijolo, os móveis eram cadeira de plástico, Uhum. né? E se tornaram grandes empresários, hoje ganham milhões, Que né? legal. Também tem Mercedes e tudo. E não é uma história, não é duas, são centenas de É histórias, porque né? tudo tá Só aqui, né? Tudo tá aqui. Somente do público que nós Na desenvolvemos. mentalidade e na fé também. Eu gosto Sim. muito de falar Claro. disso. Quando a gente acredita que é possível, se torna possível, né? Então, não existe o caminho certo ou coisas desse tipo. Você tem que ter fé e realmente fazer a sua parte, ter Uhum. ação, fazer parcerias, ter pessoas, Sim, né, ao seu sim. redor, porque sozinha a gente sabe que tudo é mais difícil. E valorizar o mentor, né? Valorizar aquela pessoa, né? que Porque quer acaba que você sendo um cresça. canal, né? Um canal Sim. ali pra Uhum. você aprender, pra você se inspirar, porque às vezes o mentor, ele já passou pelo processo que você tá passando, então ele consegue te auxiliar a ir mais rápido, muitas vezes, a não cometer os mesmos erros, né? É Que legal. verdade. É verdade. Mas e aí, me fale, tô curiosa saber como Falar você chegou disso aí aqui. nesse livro. E eu quero saber também, que a gente já tá indo pro final aqui do podcast, mas eu quero Uhum. que você me fale pra gente encerrar um pouquinho também sobre os seus projetos aí sociais, porque eu vi que você é missionária, Sim. né? E eu acredito que a sua história, né, que você compartilhou aqui com a gente hoje, com certeza foi uma sementinha ali que, Foi. né, que foi plantada dentro de certeza. você pra hoje você transbordar na vida de outras pessoas. Sim. E aí, me conte. Faz 15 anos que eu sou missionária, né? E 20 anos que eu sou intercessora, né? Intercessora Uhum. pelo Brasil, né? De grupos de oração da igreja. Legal. Eu me converti logo depois que eu conheci o César, nós nos convertemos juntos e Que bacana. eu senti muito forte, sabe, esse chamado de Deus, né? Uhum. Porque ele é a fonte de tudo, né? Eu realmente eu não acredito na prosperidade sem a mão de Deus, Sim, né? eu Pode até também. ter ali sucesso financeiro, alguma coisa, mas a prosperidade ela é muito mais do que dinheiro. Uhum. Ela é aquilo que fortalece a alma, que preenche É. o seu vazio, né? Que te dá aquela paz, né? Eu sempre defendo aquela tese que a paz é o maior sucesso, né? Uhum. Principalmente nos dias de hoje.
Porque o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma, né? Ganhar muito dinheiro, mas não ter Deus à frente, não ter aquela paz, não ter aquela paz com a sua família, Exatamente. né? E é aquilo que o César falou, né? A gente tem que saber confiar em Deus. E eu sempre gosto de falar que ele é o nosso melhor sócio. Porque Sem nessas dúvida. horas não é ouvir o que os amigos pensam, o que as Sim. pessoas acham. É o que ele quer pra mim, né? O que É é, isso o que é melhor pra mim. E se a gente confiar, não tenho dúvida de que vai ser o melhor pra você, Sim. né? Legal. E aí, Verdade. como que é essa questão dos projetos? O que fez você ser missionária? E me fala um pouquinho Esse o que tem a livro, ver esse livro com o que você faz hoje, com esse papel. esse livro foi um livro, né? Um projeto com várias pastoras, né? Pastoras missionárias que se uniram para escrever. Então, cada um conta aqui o ponto forte do seu testemunho depois do eis-me aqui, depois daquele dia que sentiu chamado para Deus, né? E o que aconteceu, né? De Exatamente, isso que eu queria entender. O relevante. que é esse eis-me aqui? Agora eu entendi, é esse momento. O eis-me aqui foi aquele momento Ai, que de legal. entrega da Eis-me mulher. aqui, estou aqui Estou para te aqui, ouvir, Senhor. para te receber. Exato. Que incrível. Então, são vários pacientes. Então, tem várias histórias. Você que gosta de histórias, Eu tem várias adoro. histórias aqui. E tem a minha, onde eu contei 2 dos principais milagres que eu vivi, Que que foi o do legal. acidente e um outro da história do nascimento do meu filho, que está aqui. E um Vocês pouco têm da um minha filho? história de missionário. Isso, que é o Ai, que Kevin. legal. Ele está em Quantos anos? casa. 15 anos. 15 anos. Ai, que lindo. 15 Ai, que anos. história linda de vocês, gente. Parabéns. Eu Parabéns gosto muito por de tudo. missões. Eu vejo esse trabalho como missões também, porque quando você leva prosperidade, ensinamento, bom conteúdo, desenvolvimento pessoal, ensinamento de princípios, né? Porque eu acredito Sim. que o que rege a verdadeira prosperidade na vida do ser humano é o cumprimento de princípios, Sim. né? Então, nós valorizamos muito isso e eu E acredito você que isso que consegue faz que eles cresçam. conciliar a parte, né, do empreender com ser missionária? Consigo. Consegue? É lógico que, às vezes, em determinados momentos, a gente desequilibra uma coisa para poder preencher a Sim. outra, né? Mas uma isso faz coisa assim, parte. uma coisa que faz um tempo já que eu não tô envolvida em projetos sociais, mas tô sempre ajudando. Mas uma coisa que eu acredito, e aí acho que talvez você seja a melhor pessoa para falar aqui, quando a gente tá no propósito mesmo, por mais que você fale, eu tô aqui sem ganhar R$1, nunca vai te faltar nada na sua casa. Não falta. Isso a gente viveu. Não é? Vivemos, especialmente na pandemia, mas uma das coisas, Camila, que é um dos segredos é você saber em tudo que você faz, a gente fala, a Bíblia fala de tudo que você fizer tem que fazer para Deus. Só que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a nossa vida é um testemunho também. Aquilo que a gente faz na hora que a gente tá falando com as pessoas, não fica aquela coisa chata de, tá me tentando me converter, tá tentando... Não, nas coisas que a gente faz, da forma como a gente faz, a gente desperta nas pessoas o interesse de saber o que vocês têm de diferente. Fazer com amor. Amor pelas pessoas. E vocês são o canal, né? Não que vocês vão sair transformando todo mundo, mas assim, é a oportunidade. E cada um vai ter o seu momento. Exato. Mas é muito legal, porque às vezes, se você não tem essa atitude de estar sendo canal, talvez o que a pessoa poderia ter de transformação ali, ela só vai ter daqui uns 20 anos, alguma coisa assim. Mas tá tudo bem, tá tudo no processo, né? Mas deve ser incrível você ver essas transformações para vocês também, né? Poderem acompanhar a evolução das pessoas. Nossa, você deve vê ser alguém maravilhoso. realizando sonhos, né? Feliz porque tá fazendo uma compra maior na sua casa, tá colocando o seu filho numa escola melhor. Isso pra nós Ai, não que tem. legal. E esse é o presente para você. Ai, obrigada. Gente, isso aqui deve ter muita Não esquece história. de dar. Ai, vamos abrir meu presente. Agora vamos aqui. conhecer os melhores Eu quero perfumes, ver. né? Adoro Eu perfumes. quero falar um pouquinho dessa empresa Pode falar. maravilhosa, né? Que nós estamos trabalhando faz 3 anos, né? Não. 3 anos. Não. Eu tô desde outubro de 21. Vai para 4 anos. 4 anos já. Esse perfume, ele tem uma fragrância da mesma família olfativa do Good Girl. Ele é o meu preferido. Eu acredito que você vai gostar. Que Mas legal. depois eu vou te mandar o Obrigada. catálogo. Se tiver algum que você queira, você me avisa que Tá. eu mando te entregar aqui. Nossa, E esses quantas são os coisas. lançamentos. Esses são os lançamentos da empresa. Que são os Legal. perfumes árabes, que estão muito na moda, né? Que Então, Isso esse é o aqui foi um feminino estouro de venda. e o masculino. Ai, que chique.
E esse é o queridinho, né? O Body Splash que o pessoal tá amando. Lançamento Deixa eu também. ver. Lançamento também. Ai, que legal. Eu uso muito Body Splash, porque Você daí às vezes usa? você, né, sai do banho e já passa. Eu Então, uso, eu E adoro. esse serve como perfume de cabelo também. Ah, é? Ai, que sim. legal. Ai, gente, obrigada pelos E é da presentes. mesma família. E meu marido vai Aqui, gostar deixa também. Vai adorar. Que legal. Muito obrigada. Gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui, né? E obrigada mais uma vez. E eu gostaria, de verdade, que a gente encerrasse esse programa com cada um de vocês trazendo ali, em 1 minuto, bem brevemente, o que com toda essa jornada de mudança, de transformação, de aceitação, né? E de Deus na sua vida, o que vocês deixariam de mensagem hoje para quem está aqui assistindo a gente? Então, fiquem à vontade, vocês podem olhar naquela câmera ali. Vamos começar com César? Sim. Olha, eu sempre falo que você pode conquistar aquilo que você sempre desejou, desde que você esteja disposto a pagar o preço, né? Eu sou muito fã da, da lei da colheita, da lei da semeadura. E eu falo que se a gente desenvolver as habilidades necessárias, se a gente se empenhar, uma frase que eu gosto muito, tudo na vida que vale a pena, Camila, é morro acima. Uhum. Tudo na vida que vale a pena, você tem que. É igual pedalar numa ladeira pra cima. Tem que Não tem atalho, estudar, né? não tem Fazer atalho, tem esforço. esforço, tem dedicação. E eu tô falando não só de prosperidade, tô falando casamento, tô falando na Uhum. paternidade, tô falando na saúde, né? Todas as coisas Relacionamentos, né? possíveis, todas as coisas bacanas, elas têm que ser construídas. E para ter construção correta também, você economiza muito tempo se você procurar os mentores corretos. Se precisar de um mentor para construir sua carreira de sucesso, você quer uma empresa, pode procurar a gente também. Que legal, muito bom. Então, Você. a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para quem for assistir, é que primeiro Deus, né? Deus Sim. acima de todas as coisas, porque Ele é a fonte de tudo. É dele que vem a prosperidade, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem o amor que você precisa também, né? Entregar de volta o amor para Ele, mas amar o próximo como a ti mesmo, né? É um dos segredos, né, para sua paz, né? Cumprir os princípios, né? Viver os princípios dele na sua vida, porque os princípios aqui abrem as portas, né, do universo a seu favor para que você tenha prosperidade, para que você tenha paz, para que você tenha sucesso nos seus relacionamentos, para que você tenha acesso às coisas divinas para a sua vida, né? E um dos princípios que eu gosto muito, Camila, é o princípio da honra, né, do agradecimento, né? Então, ao mesmo tempo, agradecer a Ele, né? Agradecer as pessoas que te ajudam, sabe? Agradecer a sua família, honrar a sua família, honrar seus pais, honrar a sua casa, os seus amigos, honrar as pessoas que te ajudam, porque o princípio da honra é o principal princípio para atrair a prosperidade para a sua vida. Então, até hoje, né, quando nós damos as nossas palestras, nós honramos muito o nome dos todos. A gente não consegue falar de todos, mas da maioria dos mentores que nós tivemos, que nos ensinaram nessa trajetória, das pessoas que acreditaram em nós, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, né, dos nossos chefes parceiros, donos da Amaca Paris, né, que a gente tem que honrar eles nesse podcast, né, que é a Denise Lemos, o Luciano Lemos, o Alessandro Lemos, que criaram tudo isso, deram oportunidade para milhares de famílias hoje sustentar as suas casas através desses produtos, ensinamentos, suporte, né? Ao meu esposo César, ao meu filho, a minha família, você que está hoje, né? Que eu acredito que todas as conexões, né? Principalmente de alguém que rege a sua vida de acordo com a direção de Deus, eu acredito que Deus que coloca na nossa frente, na nossa vida e gera essas conexões. Então nós nos conhecemos, estamos aqui hoje, porque eu acredito que quando nós nos envolvemos num grupo, nós temos sim que honrar as parcerias dentro daquele grupo, que é porque esse é o objetivo, né, da existência, né, do objetivo, né, daquele jantar, né, de beneficente que nós Eu falo conhecemos. que nada é por acaso, gente. Nada é por Às vezes acaso. a gente cruza, né, rodovias, vai para um lugar, vai para outro, senta na mesa da pessoa que tem que sentar, e aí nisso a gente vai conversando. E a gente fala, quer na sua mesa. Então, eu falo, era pra gente estar aqui, né? Com certeza. Sempre tem um motivo. Com certeza. Mas que legal.
Ai, E muito bom. valorizar o ser humano, sabe? A gente não Sim. pode deixar isso para trás, né? A gente não pode deixar o esfriamento, né, que tem tomado conta dessa geração sobressair as emoções, as relações humanas, Exato. porque na verdade nós não conseguimos nada sem o outro. Nós Uhum. somos codependentes do ser humano. Exatamente. E Ai, que Deus muito bom. abençoe a todos vocês. isso aí. Amém. Obrigada, gente. Adorei conversar com vocês. E depois eu vou deixar aqui o contato de vocês, para quem quiser também poder se cadastrar, né, com a marca e poder ser um representante. E parabéns mais uma vez pela sua história de superação. Você também, pela família linda que vocês criaram juntos. Obrigada. E, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa história incrível. Depois eu deixo todos os contatos para vocês poderem ter acesso, acompanhar, principalmente as missões também, né, da missionária Angel lá no Instagram dela, ela coloca tudo para vocês acompanharem. E se vocês também talvez conheçam algumas pessoas que estão precisando de ajuda ou que queiram se inspirar, tem os livros, tem conteúdo, tem projetos. A gente precisa realmente ter esse olhar com mais empatia, ver as pessoas que estão precisando de ajuda. Às vezes, uma coisa simples, uma palavra de incentivo, de motivação, já faz toda a diferença. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo episódio. Parabéns Tchau, para tchau. você Obrigada. pela condução, né, maravilhosa que você Imagina. fez. Ai, que Parabéns. bom. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau, queridos.